registrada agora há pouco pelo IBGE a taxa de desemprego no mês encerrado em maio. Quase 15 milhões de pessoas estão sem emprego no país. A taxa foi a segunda mais alta da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. E é sobre esse tema que nós recebemos para um bate-papo o economista Luiz Nogueira. Seja muito bem-vindo, Luiz, aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia especial a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia. Nós começamos aqui, abrimos a cabeça dessa entrevista falando sobre o desemprego, mas por um outro lado nós tivemos também um nível de emprego com carteira assinada de 109 mil pessoas. Ou seja, eu queria que o senhor fizesse uma análise para nós desse nível de desemprego que sim, ainda é muito alto, mas do emprego que tem sim recuperado e chegado junto. Exatamente, Mariana. O desemprego ainda é elevado, como você bem destacou, mas está melhorando. E melhorando por quê? Por conta da reabertura da economia. Conforme a vacinação vai evoluindo, a economia vai retomando sua atividade econômica, o comércio volta a funcionar e principalmente o setor de serviços. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes internautas de que 70% da economia brasileira é movida pelo setor de serviços. E a gente sabe que o setor de serviços depende do contato entre pessoas. Eu costumo brincar e dizer que ninguém inventou na pandemia uma forma da gente cortar cabelo ou fazer a unha via internet. A gente precisa desse contato entre o prestador de serviço e as pessoas. E esse contato só vai ocorrer em maior quantidade conforme a vacinação for evoluindo. Portanto, eu estou otimista, Mariana, o desemprego vai melhorar, vai diminuir ao longo do segundo semestre, quanto mais for aberta a economia. Até porque ninguém aguenta mais lockdown, ninguém aguenta mais medidas restritivas e, portanto, o Brasil já está num claro processo de recuperação econômica. E daqui a pouco a gente vai sentir essa melhoria na geração de empregos. Quanto à questão do emprego formal que você destacou, isso é uma grande verdade. Essa pandemia tem uma marca registrada da desigualdade. O que isso significa? Que o mercado formal, aquele com carteira de trabalho, sofreu menos do que o mercado informal. Por quê? Porque o governo tomou uma medida muito correta, que foi uma flexibilização das leis trabalhistas e permitiu com que os trabalhadores com carteira assinada pudessem negociar com as empresas, reduzir parcialmente a sua jornada de trabalho e, consequentemente, também o seu salário. Claro que ninguém gosta de perder uma parte do salário, mas é muito melhor você abrir mão de uma parte da renda e preservar o seu emprego do que simplesmente ficar desempregado. E foi isso que aconteceu no setor formal. As pessoas conseguiram preservar o seu emprego. Por outro lado, no mercado informal, naquele mercado que não tem a carteira de trabalho, infelizmente nós tivemos demissões em massa, porque não havia nenhuma regra que prevesse essa flexibilização das leis trabalhistas. Luiz, William Travassos falando, muito bom dia. Ontem, quando soltaram os dados do CAGED, a gente ficou conversando, nós conversamos com várias pessoas aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, inclusive com Denise Campos de Toledo, e ela falava da importância desse dado de hoje do IBGE para a gente poder fazer um comparativo como você fez aqui. Mas tem uma outra informação sobre o setor público consolidado, que registrou um déficit primário de 65,5 bilhões de reais em junho. No mesmo mês do ano passado, esse déficit também tinha sido divulgado, só que ele foi de 188,7 bilhões. Caiu para quase um terço. Qual é a avaliação que nós temos em relação quando eu junto todos esses dados? É uma excelente notícia, William. Por quê? Porque a busca do equilíbrio das contas públicas pressupõe que o Brasil está resgatando a sua credibilidade. O Brasil precisa, nesse processo de recuperação econômica, que o investidor estrangeiro invista no Brasil, que ele traga dólares para o país. E ele só vai fazer isso quando ele tiver a certeza de que o Brasil tem condições de honrar as suas dívidas. E é por isso que essa melhora nas contas públicas é uma ótima notícia, William. Claro que no ano passado os números foram piores, porque foi o auge da pandemia. O Brasil teve um rombo de cerca de 800 bilhões de reais nas contas públicas. Foi um rombo enorme, foi um rombo histórico, mas foi um rombo que o mundo inteiro teve, porque o mundo inteiro injetou dinheiro na economia para evitar um colapso no auge da pandemia. A boa notícia é que neste ano as contas públicas estão melhorando por dois motivos. Em primeiro lugar, porque nós estamos conseguindo, de alguma forma, reduzir as despesas. Basta ver que o auxílio emergencial ele é bem menor
do que foi no ano passado. E a outra boa notícia é que a arrecadação do governo está crescendo justamente por conta da recuperação econômica. Quanto mais o Brasil crescer, e eu prevejo que nesse ano o Brasil vai crescer em torno de 4,5% a 5%, quanto maior for esse crescimento, maior será a arrecadação da União, dos estados e das prefeituras. E isso vai aliviar as contas públicas, resgatar a credibilidade do Brasil e fazer com que o nosso país cresça ainda mais nos próximos meses. Bom, e nós temos uma expectativa grande, Luiz, também, além de todos esses dados, para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele fala ainda hoje, ele prometeu divulgar ainda hoje, o novo valor do Bolsa Família, que também vai impactar no mercado. Luiz, obrigado. Mari. Luiz, gostaria de, antes da gente entrar nesse assunto do Bolsa Família, que inclusive o ministro Paulo Guedes já disse que vai precisar aí dar um jeitinho, porque as contas não conseguem comportar exatamente o valor que o presidente quer, né? O Paulo Guedes tinha até falado em 250, o presidente batendo o pé em 300, mas antes disso eu gostaria de falar sobre, Luiz, você havia comentado sobre o setor de serviços, que é um dos mais importantes para a economia, e tem um dado impressionante, porque 190 mil empresas, né, ligadas ao comércio foram fechadas agora nos últimos anos, especificamente nos últimos 5 anos. Qual que é o reflexo disso para nós e para esse cenário que a gente está vendo agora de retomada? É um dado muito triste, Mariana, né? Essas empresas quebraram desde o auge da crise do governo Dilma Rousseff. A gente não pode esquecer que no governo Dilma nós tivemos a maior recessão da histórica lá nos anos de 2015, 2016. Isso quebrou muita empresa e agora na pandemia, por conta do fechamento da economia, por conta desses lockdowns que, na minha opinião, foram exagerados em diversos estados e municípios, isso quebrou principalmente o setor de serviços. Como eu expliquei há pouco, o setor de serviços depende do contato entre pessoas, assim como o comércio. O comércio ainda teve a vantagem de poder se adaptar e fazer vendas via internet, o chamado comércio eletrônico. Infelizmente, no caso do setor de serviços, isso não foi possível. Agora, a boa notícia, Mariana, é que tem muita oportunidade para os pequenos empreendedores investirem a partir de agora. Por quê? Porque eu gosto sempre de olhar o lado bom da notícia. Se, por um lado, quase 200 mil empresas quebraram, por outro, significa que há lacunas, há espaços no mercado para quem quer empreender agora, para quem quer investir e para quem quer abrir um novo negócio. Então, eu prefiro olhar pelo lado otimista. O Brasil está voltando a crescer. Estou realmente otimista agora com o segundo semestre. A gente vai ter no final do ano o melhor Natal dos últimos anos e, portanto, tem oportunidade para quem quer empreender agora e abrir, por exemplo, um negócio no setor de serviços. Luiz Nogueira, economista, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Mariano, William, um grande abraço a toda a audiência da Jovem Pan.